Bom, galera, dando continuidade então ao nosso assunto sobre o primeiro reinado, a época em que foi o governo de Dom Pedro I, vamos entender um pouco do contexto político e social que estava envolvendo o Brasil. Logo de início, o governo de Dom Pedro I no Brasil mostrou-se bastante autoritário, ou seja, um governo em que não considera as liberdades individuais da população, decretando medidas impositivas, ou seja, que são impostas e que devem ser obedecidas sem questionamento. A dissolução da Assembleia Constituinte e a imposição do poder moderador, por exemplo, representam a preocupação do imperador em manter seus interesses como prioridade em relação às necessidades da população. Por isso, a insatisfação com Dom Pedro I cresceu ao longo dos anos, tanto entre as elites que tinham apoiado, por exemplo, a independência do Brasil, né, o governo de Dom Pedro, como entre a população mais pobre. Exemplo disso é que na província de Pernambuco, o descontentamento com o império foi intenso, principalmente após a promulgação da Constituição de 1824. Naquela época, havia uma preocupação de que Dom Pedro I pudesse retomar os laços com Portugal, restabelecendo então a situação colonial do Brasil. Por esses motivos, diversos setores da sociedade, entre eles as classes populares, mobilizaram-se em uma revolta contra o governo imperial. Os revoltosos queriam repassar menos impostos ao governo central, lá no Rio de Janeiro, e obter maior autonomia na província, ou seja, obter maior liberdade naquela região. Essas propostas dos rebeldes se espalharam por toda a região Nordeste e receberam apoio de outras províncias, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e também do Ceará. Assim, em julho de 1824, foi anunciada a proclamação de uma república no Nordeste. Isso mesmo, uma ideia de separar o Nordeste do restante do país, chamada Confederação do Equador. Um dos principais líderes da Confederação do Equador foi o religioso Joaquim do Amor Divino Rabelo, também conhecido como Frei Caneca. Desde o período colonial, Frei Caneca participou de movimentos revoltosos na região de Pernambuco. Em 1817, por exemplo, durante a Revolução Pernambucana, ainda quando Dom João VI estava aqui no Brasil, ele foi preso. Porém, não deixou de lutar por maior liberdade e autonomia na região. Depois de solto, Frei Caneca desempenhou um importante papel entre os revoltosos da Confederação do Equador. Ele atuou no ativismo político e criou em 1823 o jornal Tips Pernambucano, no qual ele publicava semanalmente artigos criticando as decisões de Dom Pedro I. Frei Caneca também fornecia orientações às tropas que lutavam contra o exército. A repressão imperial contra o movimento foi intensa. Logo, as tropas de resistência do Nordeste não puderam resistir às tropas imperiais enviadas por Dom Pedro I lá do Rio de Janeiro. Após algumas batalhas entre o governo central e os revoltosos, em novembro de 1824, a Confederação do Equador chegou ao fim. Alguns participantes do movimento foram presos e outros condenados à morte. Entre os condenados estava Frei Caneca, executado então na cidade do Recife. Um outro conflito que o Brasil teve participação durante o governo de Dom Pedro I foi a Guerra da Cisplatina. A política externa empreendida por Dom Pedro I, ou seja, aplicada por Dom Pedro I, também gerou polêmica entre os brasileiros, contribuindo para a insatisfação da população com seu governo. Na época do primeiro reinado, a província da Cisplatina, onde fica o atual Uruguai, pertencia ao governo brasileiro. Em 1825, porém, os grupos separatistas da Cisplatina declararam sua liberdade do império.
e anexação às Províncias Unidas do Rio da Prata, onde hoje fica a atual Argentina. Dom Pedro I não aceitou a decisão e teve início, então, a Guerra da Cisplatina. Durante 3 anos, as tropas do Exército Imperial Brasileiro lutaram contra os grupos da Cisplatina que se aliaram às Províncias Unidas do Rio da Prata, de novo, Argentina. Como ocorreu em regiões litorâneas e próximo à bacia do Rio da Prata, o conflito envolveu batalhas navais e terrestres. A guerra desgastou ambos os lados da luta e só terminou com a interferência da Inglaterra em manter suas relações comerciais na região e, para isso, precisava manter livre o acesso à bacia do Rio da Prata. Assim, em 1828 foi assinado um tratado de paz que encerrou os conflitos e acabou gerando a criação da República Oriental do Uruguai, um novo país independente. Com o conflito na região da Cisplatina, o governo de Dom Pedro I se desestruturou completamente. Muitos gastos militares foram necessários para manter o país durante a guerra, gerando então dívidas e instabilidade econômica. Além disso, a impopularidade do imperador, por causa de seu autoritarismo, também era muito grande. Pressionado por essa situação de crise, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I ele então abdicou do trono em nome de seu filho Pedro de Alcântara e retornou para Portugal. Esse período, então, entre a abdicação de Dom Pedro I e quando Dom Pedro II assume o trono, vai ser marcado, então, pelo período regencial, ou seja, um período de transição política entre um governo e outro. Mas antes de falarmos sobre o período regencial nas próximas aulas, quero então relembrar com vocês alguns conceitos importantes que nós vimos sobre o primeiro reinado. Entre eles, após a independência, a Constituição de 1824 ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta de maneira autoritária por Dom Pedro, criando as principais normas do Estado. Uma das leis determinava a criação do famoso poder moderador, que basicamente concedia plena soberania a Dom Pedro I. Descontentes com o governo de Dom Pedro, setores da população em Pernambuco se mobilizaram no que a gente acabou de ver, que foi a Confederação do Equador, que pedia muito mais autonomia para as províncias. Uma característica fundamental para se entender é que o primeiro reinado foi um período caracterizado pelo autoritarismo de Dom Pedro I, que governava de modo impositivo e sem considerar os interesses da população.